A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 15 e versículo de número 1 ao 5, que vai nos dizer assim: Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos que Jesus, ele poderia muito bem ter ali respondido às acusações. Jesus poderia muito bem ter se justificado. Mas a Bíblia deixa bem claro que ele resolveu se calar. Existem momentos na minha e na sua vida, irmãos, que nós podemos até ter razão, que nós podemos até nos defender humanamente falando, mas hoje a direção dos céus é se cale. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando ou o que você vai passar. Mas hoje o céu te traz aqui uma instrução. E o Senhor, ele está falando com pessoas aqui de maneira muito clara. Ele está dizendo: se cale, porque eu responderei por você. A melhor resposta quem dá não é você. Eu sei que o mundo vai dizer que a melhor resposta é aquela que você dá. É quando você rebate, é quando você se justifica, é quando você faz justiça, é quando você fala tudo que você tem para falar. Mas hoje Deus diz para você: no reino dos céus não é assim. Quando parece que você está perdendo, é aí que você está ganhando. Porque quando você se cala, Deus responde por você. Declare comigo: eu vou me calar e Deus vai responder por mim. Eu vou me calar e Deus vai responder por mim. Você observa aqui, irmãos, que os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio amarraram a Jesus. Eles amarraram a Jesus e levaram a Jesus e o entregaram a Pilatos. Eles, irmãos, armaram uma cilada ali para Jesus e o amarraram. Tem momentos, irmãos, que tem pessoas que se levantam com tantas inverdades ao nosso respeito. Tem momentos, irmãos, que as calúnias, elas vêm com tanta força que você não tem, às vezes, força para sair daquela situação. Tem momentos que parece que você está amarrado, que você está amarrado e você diz: meu Deus, eu não posso nem me defender. E o Senhor está dizendo: sou eu quem estou permitindo você passar por situações que parece que você está amarrado. Você está amarrado, sabe por quê? Porque eu sou o Senhor que vou na bacandarasto desatar todo nó. Eu sou o Senhor que vou mostrar que sou na tua vida. Eu tenho visto o quanto você tem passado por situações adversas e o quanto você tem vontade de responder. Mas hoje eu lhe trouxe aqui para lhe dizer: se cale, porque eu sou o Senhor que sei desatar nó. Eu sou o Senhor que sei mostrar que sou na tua vida. Em momento nenhum você vai ver aqui Jesus se defendendo, mas ele deixou Deus defender a ele. Ele deixou Deus mostrar quem ele era. Deixe Deus mostrar quem você é. Deixe Deus mostrar quem ele é na sua vida. Enquanto você busca a sua própria justiça, você não vê o agir de Deus na sua história. Declare comigo: eu não vou buscar minha própria justiça, mas eu vou deixar Deus agir. Eu não vou buscar minha própria justiça, mas eu vou deixar Deus agir. Meu irmão e minha irmã, deixe Deus agir por você. Porque quando Deus, irmãos, ele age de maneira perfeita. Quando Deus responde, ele responde de maneira perfeita. E eu vejo, irmãos, Deus respondendo a inimigos de pessoas que estão me ouvindo neste exato momento de maneira perfeita. Você vai observar aqui, irmãos, que os principais sacerdotes começaram a acusar Jesus de muitas coisas que não eram verdades. E é muito difícil você ouvir algo que não é verdade ao seu respeito e você se calar. Mas aqui você não vê o exemplo, irmãos, de qualquer pessoa, não. Você vê o exemplo do Filho de Deus se calando. Ele foi acusado de muitas inverdades, mas ele escolheu se calar. Porque ele sabia que até mesmo aquilo que vinha, humanamente falando, para tentar destruir a ele, estava cooperando para o bem dele. Para que o propósito de Deus se cumprisse na história dele. Declare comigo: o que está acontecendo na minha vida está cooperando para o meu bem. O que está acontecendo na minha vida está cooperando para o meu bem. Parecia até mesmo, né, irmãos, que Jesus aqui estava sendo prejudicado.
Porque era isso que esses homens queriam ver, os anciãos, os escribas e todos ali do Sinédrio, os principais sacerdotes, eles queriam ver Jesus sofrendo. Eles queriam ver Jesus em desvantagem. Você observa que tem pessoas que elas querem te ver assim. Mas Deus está dizendo, até aquilo que fazem para verem o teu mal, eu estou tornando em bênção na sua vida. Declare comigo, o meu Deus sabe transformar o mal em bênção. O meu Deus sabe transformar o mal em bênção. Se engana quem pensa, meu irmão. Se engana quem pensa, minha irmã, que vai conseguir ter êxito contra você. Que vai conseguir frustrar os planos que Deus tem na sua vida. Deus tinha planos na vida de Jesus. Deus tinha um propósito. Então tudo que estava acontecendo ali não saiu da rota de Deus. Eu quero lhe dizer que pode ser muito difícil o que você está enfrentando, o que você está passando, mas não saiu da rota de Deus. Deus está no controle de tudo e quando Ele quer, Ele usa até aquilo que é mal, aquilo que parece que vem para a nossa destruição, para que os propósitos dEle venham se cumprir, para mostrar para o homem que ninguém frustra os planos dEle. Porque ninguém iria frustrar o que Deus tinha com Jesus. E hoje Deus diz para você, ninguém frustrará o que eu tenho contigo. Declare comigo, ninguém consegue frustrar o que Deus tem comigo. Ninguém consegue frustrar o que Deus tem comigo. Jesus poderia se defender aqui? Poderia. É tanto, irmãos, que Pilatos, ele interroga Jesus. Mas Jesus, em momento nenhum, se justificou diante de Pilatos. Não se justifique diante de pessoas que não merecem a sua justificativa. Muitas vezes, irmãos, ficamos nos justificando, perdendo tempo. Quando Deus, Ele não quer isso para a nossa história. Deus, Ele não quer que você fique se justificando. Deus, Ele não quer que você fique tentando mostrar que algumas coisas são verdades na sua vida. Quem Ele justifica é Deus, meu irmão. Quem Ele justifica é Deus, minha irmã. E no tempo certo, Deus mostra. Se Jesus aqui olhasse com o olhar humano, ele ia pensar o quê? Eu estou aqui tendo uma oportunidade. E eu estou aqui diante de Pilatos e eu, neste momento, posso me defender. E ele poderia usar aquela oportunidade, aquela ocasião, para que ele pudesse se defender, mas se ele se defendesse, os céus não responderiam por ele. Então Jesus entendeu, para que o propósito do Pai se cumpra na minha vida, eu tenho que me calar. E hoje o Senhor diz para você, para que alguns propósitos de Deus aconteçam na sua vida, você vai ter que silenciar. Você vai ter que deixar Deus falar por você, Deus responder por você, Deus mostrar que Ele é na sua vida. Porque quando Deus mostra, meu irmão e minha irmã, é de maneira perfeita. Deus, Ele não deixa sombra de dúvidas. Deus, Ele não deixa a situação inacabada, não. Ele inicia e Ele conclui. E Ele diz para você hoje, eu quero concluir o que eu iniciei na sua vida. Eu quero concluir o que eu iniciei na sua história. Então, deixe eu trabalhar da forma que eu sei. Deixe eu responder por você. Mesmo que a sua vontade hoje seja se justificar. Mesmo que diante de acusações, de inverdades, a sua vontade seja falar. Hoje, resolva silenciar. Moisés também, né, no Antigo Testamento, quando ele estava com o povo de Israel, e o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, e o povo estava amedrontado, achando que iria perecer, o próprio Moisés disse ao povo, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E hoje Deus traz essa instrução para você. Eu quero pelejar por você, é tempo de se calar. Eu quero pelejar por você, é tempo de silenciar. Declare comigo, eu vou silenciar e Deus pelejará por mim. Eu vou silenciar e Deus pelejará por mim. O próprio Pilatos disse aqui no versículo 4. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Olha a pergunta de Pilatos. Você não vai responder? Nada respondes? Tem momentos, irmãos, que as pessoas ficaram abismadas. Quando elas veem que a gente tem oportunidade para falar e a gente resolve se calar. Você sabia que tem muita gente que tem mais medo de quem silencia do que de quem fala muito? Tem um ditado que diz, né? Um ditado aí humano, mas é uma verdade. Quem fala muito não faz nada. Mas gente que muitas vezes não fala, acaba fazendo, não é verdade? Então pronto. Então tem pessoas que ficaram amedrontadas diante do seu silêncio. E Deus está dizendo, você não vai dar nada a elas além do seu silêncio. Elas querem tirar você do foco. Elas querem tirar você do caminho da bênção, da salvação. E você vai silenciar. Por quê? Porque elas não merecem as suas palavras. Elas não merecem que você perca a sua salvação, que você perca seu equilíbrio, seu domínio próprio, que você perca a razão por responder aos insultos, por responder à altura aquilo que eles têm feito contra você.
Você não precisa responder à altura, porque Deus responderá por você. Declare comigo, eu não preciso responder à altura. Deus vai responder por mim. Eu não preciso responder à altura. Deus vai responder por mim. Não importa o que estão falando. Eu sei, como eu falei, que às vezes é doloroso a gente ouvir algumas palavras. Imagine para Jesus, irmãos, em verdades sendo ditas a respeito dele aqui. Você acha que foi fácil para ele ouvir? Você acha que foi fácil para ele ser caluniado? Você acha que foi fácil para ele ser difamado? Não foi. Mas ele entendeu, o meu pai está no controle. Então, se Deus tem permitido algumas situações na sua vida, ele está no controle. E ele quer que você acredite no controle total dele. Eu não sei o que você está passando, como eu falei, ou o que você pode ainda passar. Mas essa palavra é uma instrução. É para te mostrar que é tempo de silenciar, porque Deus está no controle. Declare comigo, eu vou silenciar, pois eu entendo que o meu Deus está no controle. Eu vou silenciar, pois eu entendo que o meu Deus está no controle. E aqui você vai ver, ó, que Jesus não respondeu, versículo 5. Porém, Jesus não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito ficar admirado ali. De Pilatos olhar e dizer assim, esse homem tinha tudo, né? Imagine comigo, para responder, para se defender, mas esse homem silenciou. E Pilatos ficou admirado com o silêncio de Jesus. Que possamos, irmãos, fazer a diferença a ponto dos nossos inimigos olharem para nós, as pessoas que nos cercam, olharem para nós e ficar admirados, dizendo assim, ela poderia até falar, mas resolveu se calar. Ele poderia até responder, mas ele resolveu silenciar. Quando você silencia, você tem uma certeza, Deus vai responder por mim. E quando você tem essa fé, essa certeza, Deus realmente responde por você. Não importa o que estão falando. Não importa quem está se levantando contra você, continue acreditando que Deus está no controle. Continue acreditando que Deus não permitirá você ser abalado, você ser abalada, mas Deus, ele vai trabalhar de maneira especial por sua vida. Se você escolher colocar Deus em primeiro lugar e resolver deixar ele falar por você. Tem muita gente, irmãos, que diz, né, que confia no Senhor, mas quando chegam as falsas acusações, quando pessoas se levantam contra nós, como aqui os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas e todo o sinédrio se levantaram aqui contra Jesus, quando pessoas se juntam, elas começam a se unirem, a unir as forças contra nós, nós queremos responder à altura. Nós queremos muitas vezes discutir, queremos nos justificar, mostrar que nós temos razão, mas não é você que mostra. Quando nós temos um Deus, irmãos, um Jesus na nossa vida, o Espírito Santo, eles é quem agem por nós, porque nós entendemos isso. Eu tenho um advogado, viu? Eu tenho um juiz. Eu tenho um Deus que responde por mim. Então eu não preciso ficar me justificando. Eu não preciso ficar tentando mostrar que é verdade alguma coisa sobre mim, sendo que alguém está dizendo que não é. Se a pessoa está falando, deixe que no tempo certo Deus vai mostrar quem é quem. Declare comigo, o meu Deus é o meu advogado, é o meu juiz, ele mostra quem é quem. O meu Deus é o meu advogado, é o meu juiz, e ele mostra quem é quem. Irmãos, as pessoas se enganam com outras pessoas. É isso mesmo, o ser humano, ele se engana com outro ser humano. Muitas vezes tem pessoas que colocam máscara, tem pessoas que colocam capa, que fingem, conseguem fingir, enganar muita gente. Mas a palavra do Senhor nos deixa bem claro que de Deus não se zomba e nem escarnece. Ou seja, ninguém engana a Deus. Então, se ninguém engana a Deus, eu não preciso me preocupar se eu sei que eu estou andando em justiça. Se eu sei que eu estou andando em retidão, eu entendo, o meu Deus me justifica. Eu ando em justiça, eu ando em retidão, eu faço a minha parte. Quem vai mostrar quem é quem nessa história? Deus. E no tempo certo você vê máscaras caindo, no tempo certo você vê quem é verdade, quem não é. Jesus precisou ficar dizendo para todo mundo que ele era o Filho de Deus? Não, irmãos. Jesus precisou ficar todo o tempo se justificando diante das acusações que diariamente, constantemente ele vivia? Não. O próprio Deus mostrou isso e continua mostrando e continuará mostrando eternamente. O próprio Deus deixou bem claro que Jesus é o Filho dele. Então, irmãos, quando Deus mostra, não é para deixar sombra de dúvida, não. Quando Deus mostra realmente, irmãos, é de uma maneira perfeita. É de uma maneira que a dúvida cai por terra. É de uma maneira que todos que olharem de longe entendem. É de Deus, eu não posso fazer nada. Deus escolheu. Deus tem um propósito. Deus não abre mão. Então que as pessoas olhem para você e elas contemplem isso. Contemplem um Deus que não abre mão, um Deus que te escolheu, um Deus que te chamou, e ninguém pode invalidar a palavra dele na sua vida. E você tem que ser alguém que confia nesse Deus. Confia inteiramente a ponto de deixar ele responder por você.
A ponto de deixar ele lhe defender, tá prezando que Deus lhe defenda, ele vai lhe defender, mas pare de querer colocar a sua mão, porque onde tem sua mão, onde tem minha mão, onde a gente tenta fazer algo, Deus não trabalha. Deus, ele só trabalha aonde a gente retira a nossa mão. E hoje Deus diz para você, retire a sua mão. Eu estou trabalhando. Declare comigo, eu vou retirar a minha mão e vou deixar o meu Deus trabalhar. Eu vou retirar minha mão e vou deixar Deus trabalhar. Você vê aqui que se Jesus, ele respondesse a Pilatos, se Jesus se justificasse, ele não viveria o plano de Deus. Para você ver alguns planos de Deus para sua vida, eu sei que é forte, mas é uma realidade. Você vai precisar aprender a silenciar. Você vai precisar aprender a engolir algumas coisas e não responder e deixar Deus responder por você. Mesmo que você tenha razão, você precisa entender que não é você quem se justifica, mas é Deus quem te justifica. E é Deus quem mostra quem é quem. Quando Deus mostra, ele mostra de maneira perfeita, sem deixar sombra de dúvidas. Deixe Deus mostrar. Deixe Deus te justificar. Porque quando ele faz, ele não deixa dúvidas, ele não deixa rastros, mas ele faz de maneira perfeita, mostrando, irmãos, que ninguém pode frustrar os planos que ele tem na vida dos escolhidos dele. Você é a escolha de Deus. Se Deus te conhece, se o céu te conhece, você também sabe quem você é. Continue firme na posição. Porque quem te justifica não dorme, não cochila e nem tosqueneja é ele, quem dá testemunho de você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra, Deus, obrigada. Obrigada por nos instruir de maneira tão clara, Pai, nos mostrando que é o Senhor quem responde por nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, porque diante de algumas situações não é fácil a gente silenciar. Não é fácil, meu Deus amado, nós não nos justificarmos. Mas aqui nós vemos o exemplo do teu Filho amado Jesus Cristo, que nos mostra, Pai, que é possível, diante das acusações, diante das injúrias, das inverdades, é possível a gente se calar e deixar os céus responder pela gente, Pai. Eu te peço, responde por nós. Seja o nosso advogado, seja o nosso juiz. Mostre, Pai, que nós temos um dono. Quando o Senhor mostra, é de maneira é perfeita. E eu creio, Pai, que o Senhor mostrará de maneira perfeita que o teu escolhido, que a tua escolhida, meu Deus amado, tem um dono, um Deus todo-poderoso que vê todas as coisas e que os justifica, um Deus todo-poderoso que não permite os inimigos terem êxito, não permite os inimigos triunfarem, mas o Senhor defende, o Senhor justifica, o Senhor mostra, Pai, quem são as tuas escolhas. Então mostra que o Senhor nos escolheu, mostra que o Senhor é na nossa vida e cala os nossos adversários, que a gente não venha tentar, Pai, nos argumentarmos, que a gente não venha tentar nos justificarmos, mas que a gente possa entregar tudo nas tuas mãos para que o Senhor nos responda, para que o Senhor faça justiça, para que o sobrenatural aconteça, Pai, segundo a tua própria vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós queremos viver, Pai, os teus propósitos, nós queremos viver aquilo que o Senhor direcionou para a nossa vida. Não queremos nos justificar, não queremos fazer aquilo que é segundo a nossa própria vontade, mas queremos fazer a tua, porque sabemos, Pai, que nós temos um advogado e um juiz, um Deus que não fale, que nos justifica e que certamente responderá por nós quando nós nos calarmos. Obrigada, Senhor, por essa certeza, e nos ajuda a nos calarmos para que o Senhor responda por nós. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. E cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem
Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. Eu te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O Senhor hoje deixa bem claro para você que é Ele quem te justifica. Mesmo que você tenha vontade de falar, de se justificar, deixe que Deus, Ele vai mostrar que foi Ele quem te escolheu, e quem te justifica é os céus. Quando você silencia, Deus responde por você. Quando você silencia, Deus faz justiça por sua vida, e Ele mostra quem é quem. Se você quer que Deus responda por você, aprenda a silenciar e deixar Deus trabalhar da forma dele. Jesus tinha tudo aqui para se justificar, mas Ele entendeu. Eu preciso viver os propósitos. Eu preciso viver os planos do meu Pai. Se você quer viver os planos e os propósitos de Deus, se cale, porque Deus certamente mostrará que Ele é na sua vida e Ele responderá por você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.